Olá, pessoal. Esse segundo bimestre, nós iremos iniciar falando sobre a Grécia Antiga, que é considerada uma das civilizações mais fascinantes e criativas da antiguidade. Dela, herdamos a filosofia, a democracia e vários outros aspectos culturais. Os gregos, eles desenvolveram uma civilização diferente de outros povos. Por que diferente de outros povos? Porque eles eram humanistas. Quer dizer que eles se preocupavam com o ser humano nos mais diferentes aspectos. Até alguns deuses gregos tinham características humanas, né? A localização da Grécia é em um relevo montanhoso e as dificuldades de comunicação contribuiu muito para impedir a unidade política dessa região. Com isso, os gregos se desenvolveram em cidades-estados que eram denominadas polis. O que são essas cidades-estados? Como nós já havíamos visto, lá atrás, são cidades independentes, que têm sua própria organização social, suas próprias leis e seus próprios costumes. Nós vamos ver que a história da Grécia ela está dividida em 5 períodos, que é o pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Então, vamos começar pelo período pré-homérico. Ele ocorreu entre 2000 a.C. a 900 a.C. aproximadamente. Tribos de pastores nômades chegaram à Grécia em sucessivas ondas migratórias, ou seja, de vários lugares. Entre essas tribos estavam os aqueus, os jônios, eólios e os dórios. Os aqueus desenvolveram a civilização micênica, absorvendo alguns aspectos culturais da civilização minoica. A civilização minoica ela vai se desenvolver lá na ilha de Creta, que fica ao sul da Grécia. O seu nome, ele deriva de Minos, como era conhecido o rei. O período homérico, ele vai ocorrer entre 900 a.C. a 700 a.C. aproximadamente. O nome desse período se deriva do poeta homérico, a quem se atribui a criação de 2 famosos poemas. Se vocês ainda tiverem oportunidade de pesquisar e ler sobre esses poemas, vocês vão gostar, que é Ilíada e Odisseia. Esses poemas deram base para a compreensão desse período. A Ilíada narra a guerra entre Grécia e Troia na Ásia Menor. E a Odisseia vai narrar o retorno de Ulisses, que é Odisseu, à sua terra natal. Nesse período, a vida na Grécia tinha por base a grande família denominada Gênos. No entanto, o crescimento da população e a falta de terras férteis fez com que essas comunidades entrassem em crise. Os escravos passaram cada vez mais a fazer parte das atividades econômicas. Foi onde começou então a surgir essas cidades-estados, cada uma com sua organização social e política. Grandes exemplos de cidades-estados foi Atenas, Espartas, Tebas, Corinto, entre outras. Algumas cidades-estados tinham uma acrópole, que era a parte mais alta com função estratégia religiosa e comercial. Quer dizer que é a parte alta da cidade, tá, gente? Período arcaico. Ele ocorreu entre 700 a.C. a 500 a.C. Esse período foi caracterizado por um grande aumento populacional, que levou à fundação de colônias como Bizâncio, Siracusa e Nápoles. Neste período, desenvolveu-se a filosofia, que significa amor à sabedoria, uma das maiores contribuições gregas para a civilização ocidental. Além disso, as cidades-estados se desenvolveram. A aristocracia cada vez mais passou a comandar. Professor, o que é a aristocracia?
Para vocês terem ideia, essa questão de aristocracia, ela surgiu na Grécia Antiga, sendo uma forma de organização social e política que estabelece como forma de governo, comandado por um grupo menor de pessoas que eram selecionadas, geralmente por pessoas nobres, ricas, né? A política, ela passou por várias transições até o surgimento da democracia. Em Atenas, o poder excessivo nas mãos da aristocracia gerou uma crise social e política, que só foi contornada no momento em que os legisladores entraram em cena. Quem eram legisladores? Eram os que criavam as leis. Então, vamos falar um pouco sobre esses legisladores atenienses. Em 621 a.C., o legislador Drácon dedicou-se à elaboração do primeiro conjunto de leis escritas da cidade. Essa medida, ela estabeleceu uma limitação de poderes até então exercidos pela aristocracia. Só que essas leis não traduziram a demanda pela ampliação dos direitos políticos ao preservar boa parte dos privilégios destinados à elite ateniense. Ou seja, mesmo tendo criado essas leis, a elite ainda tinha muitos privilégios, deixando as outras classes a desejar. Em 594, Solon estabeleceu um conjunto mais significativo de transformações. Primeiro, ele decretou o fim da escravidão por dívidas. Depois, dividiu a população em faixas de renda. Mesmo buscando um cenário político mais equilibrado, as reformas de Solon foram desconsideradas pelos governos tirânicos, que acederam com o apoio da população. Somente em 507 a.C. que as reformas de Solon foram retomadas pela ação do legislador Clístenes, fundamental na consolidação da democracia ateniense. O que foi, essa democracia? A democracia grega era limitada, Apenas uma parcela da população de homens livres, adultos, eram considerados cidadãos. Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Eles não podiam fazer parte, da votação nem nada. A votação era feita na ostraca. Professor, o que é ostraca? O que é isso? É uma peça de cerâmica, tá? Ou também conchas. As leis, os assuntos relativos à votação variavam. Denominava-se ostracismo o ato de exilar indivíduos através do voto na ostraca. O que seria exilar? É expulsar, isolar a pessoa. A democracia grega era denominada direita, pois o cidadão votava direto nas leis. A nossa democracia, ela é dominada representativa. Por quê? Porque nós votamos em representantes, Igual a gente vota em deputado, em senador, em vereador, e eles que votam nas leis. Vale ressaltar que geralmente os participantes das assembleias pertenciam a grupos de elite, com grande número de escravos, ou seja, eram ricos que tinham vários escravos. E o período clássico? O período clássico ele ocorreu entre 500 a.C. a 338 a.C. aproximadamente. É considerado por alguns historiadores a idade do ouro da civilização grega. Nesse período, algumas cidades-estados se uniram para enfrentar os persas nas guerras médicas. No fim, os gregos saíram vitoriosos. Por ter liderado os gregos na vitória contra os persas, Atenas se tornou uma das grandes cidades-estados, a mais importante. Reuniu outras cidades sob sua influência através da Liga de Elos. O que foi essa Liga de Elos? A Liga de Elos é uma liga militar organizada por Atenas para defender as cidades gregas de um ataque dos persas. Atenas e Esparta, por suas diferenças, acabaram entrando em conflito na chamada Guerra
do Peloponeso. Desta guerra, Esparta vai sair vitoriosa. Atenas e Esparta, que é considerada as duas cidades mais importantes da Grécia, né? Havia uma grande diferença entre a organização social e política de Atenas e Esparta. Atenas era uma cidade de navegadores, agricultores, filósofos e artistas. Foi o berço da democracia grega. Já Esparta era uma cidade militarista e aristocrática. A educação em Atenas tinha como objetivo a formação completa do homem no aspecto físico, intelectual e artístico. Já em Esparta, a educação tinha como objetivo dar a cada indivíduo a perfeição física, coragem e disciplina para se tornar um soldado ideal. Há várias histórias que falam quando uma criança nascia com alguma deficiência em Esparta, algum menino, ele era morto, porque para eles não serviria para nada, já que os meninos eram criados para servir o exército, um deficiente para eles não tinha nenhuma serventia. E por último vai vir o período helenístico, que ocorreu em 338 a.C. a 30 a.C. Após a Guerra do Peloponeso, a Grécia continuou agitada por causa das lutas internas. O rei da Macedônia, que é o Filipe, aproveitando disso, dominou toda a Grécia. O seu filho, Alexandre Magno, continuou as conquistas, construindo um rápido e vasto império que se estendeu até a Índia. Morreu aos 33 anos de idade. Suas conquistas ajudaram a difundir a cultura grega para o Oriente. Esta fusão entre a cultura grega e oriental é denominada helenístico. E sobre o Carlos Magno, nós estaremos estudando ele mais à frente, se eu não me engano, no 3º ou no 4º bimestre. E qualquer dúvida estarei aqui para sanar para vocês. Tenham bom isolamento.